Já são 9 horas da noite. Mesmo que eu destruísse todos os relógios do mundo, o tempo não deixaria de seguir em frente. Ele não vai parar enquanto eu estiver viva. Bom, hoje eu vim comentar sobre uma leitura que me tocou bastante. Foi a leitura que eu fiz recentemente, que é o livro Um Litro de Lágrimas, escrito por Aya Akito. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Esse vai ser um vídeo onde eu vou contar a história de vida. E esse diário realmente foi escrito pela Aya, então é a história dela que está aqui. E é uma história de vida, né, gente? Então eu acho que não tem muita importância você saber dos spoilers ou não. Mas se você não quiser saber realmente sobre a vida dela e só ter o primeiro contato realmente com o livro, com o diário, né? Talvez esse vídeo tenha alguns spoilers pra você. Mas eu acho que o que realmente importa do que está aqui é o que você vai sentir durante a leitura e você entrar na mente da personagem, você sentir, você ver o que ela sentia enquanto tinha essa doença, enquanto ela estava passando por todo esse momento tão traumático, tão triste, mas que ela encontrava ainda forças para poder viver e seguir em frente. Então eu acho que vale muito mais pela experiência de ler esse livro do que você saber realmente o que acontece no final e tudo mais. Porque não é uma ficção, esse daqui é um livro biográfico, digamos assim, né? Então, é a história real dessa jovem que passou por esses momentos, assim, tão difíceis na vida dela. Bom, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de vida de Aya Akito, uma jovem que nasceu em 1962 no Japão. Bom, e ela tinha um cotidiano normal, ela ia pra escola, ela era uma garota muito estudiosa, ela sempre vivia sorrindo para as pessoas, enfim, ela tinha uma vida normal junto com seus irmãos, os seus pais e tudo mais. Eu tenho 14 anos, estou no início da adolescência, uma época bem complicada. Em poucas palavras, diria que sou chorona, a sensibilidade em pessoa. Fico brava ou dou risada com muita facilidade. Mas as coisas começam a mudar a partir do momento em que ela percebe que não está mais conseguindo se equilibrar da maneira que se equilibrava antes, ela cai com muita facilidade e se machuca muito facilmente. Ela também vem perdendo muito peso ultimamente e isso vem preocupando ela de uma certa forma. E tudo isso começa a aparecer, esses sintomas a aparecer com seus 15 anos. E depois, lá mais pra frente do livro, a gente vai descobrir que ela tem uma doença chamada degeneração espinocerebelar. Essa doença, ela basicamente faz você ficar paralisado, perder todos os sentidos do seu corpo, então você não consegue mais se movimentar, ficar em pé, nem mover um dedo assim dessa forma, as articulações normalmente. Você não consegue escrever, falar também você não consegue. Para comer você também aos poucos chega um momento que você nem consegue mais comer direito. Mas a única coisa que se mantém intacta no seu corpo é o seu cérebro. Então ela é uma doença muito agressiva, uma doença muito triste, porque ela é uma doença que ela faz você ficar realmente preso no seu corpo, porém é porque a sua mente continua lá, você continua com as suas vontades, porém você está preso ao seu corpo, você não consegue fazer nada além de realmente estar lá naquele ambiente, estar tentando viver. Infelizmente é uma doença que ainda não tem cura, uma doença que muito pouco se sabe e são muitos diagnósticos assim, são muito poucos diagnósticos que essa doença tem. E ainda temos que levar em consideração que a Aya, ela teve essa doença provavelmente nos anos 70, 80, onde essa doença ainda era muito mais desconhecida. Para dar o diagnóstico da Aya demorou um certo tempo para descobrirem o que ela realmente tinha. Então, ainda nessa época, as coisas eram mais difíceis ainda. E até hoje, a gente não tem uma solução, uma cura para essa doença. Então, aos poucos, a Aya vai percebendo isso e isso vai só se agravando. E na escola, ela começa a levar muitos tombos, ela cai direto, ela se machuca e vive indo para o hospital por conta disso. Vai chegar um momento aqui da história onde ela não vai ter mais condições de frequentar o seu colégio normal, que ela gosta tanto de ir. Ela tem várias amigas lá. Ela se dá muito bem com os professores e tudo mais, porém, por conta da sua doença, chega um momento que a escola não comporta mais a presença dela ali, porque eles não têm elevador, então ela ficaria muito dificultoso ela ir às aulas e ter que subir todo aquele tanto de escadas, com a maneira bem dificultosa que ela tem de caminhar. Então ela é transferida para uma escola de portadores de necessidades especiais.
Para tomar essa decisão, foi preciso derramar ao menos 1 litro de lágrimas, e creio que vou precisar derramar muito mais do que isso daqui pra frente. A partir daí, a gente vai ter toda uma jornada da Aya, tendo a sua doença sendo progredida cada vez mais, ela perdendo seus movimentos, mas porém, ela continua ainda persistindo, lutando contra a doença e sempre incentivando o seu corpo a se movimentar, porque a única solução que tem para essa doença é você retardar o avançamento dela. E para você retardar o avanço dessa doença, você tem que sempre estar exercitando o seu corpo, andando ou fazendo movimentos. E é isso que a Aya vem fazendo. Ela, apesar de tudo, vem lutando contra essa doença. Ela se diz uma garota muito chorona, e em vários momentos aqui do diário ela diz que chora e tudo mais. Mas, gente, a gente se bota no lugar dessa menina e vê como eu me reagiria a um momento desses, um momento de tanta fragilidade, um momento de tantas incertezas, um momento em que você descobre que tem uma doença que não tem cura, então você perde todas as esperanças do futuro que você tinha daqui pra frente, tudo que você tinha planejado, ainda numa fase como essa, na juventude. Então, realmente, eu acho que esse 1 litro de lágrimas nem seria o suficiente para derramar. Espero que a minha glândula lacrimal aguente. Eu me sinto muito envergonhada por ter perdido. Mas, se me sinto muito envergonhada por isso, é só mostrar ao contrário. Não posso me dar por vencida. Então a gente vai conhecer bastante do que ela pensa, como ela tá reagindo a cada situação. E a gente aprende um pouco mais também sobre os gostos que ela tem. Ela gosta muito de ler, de ouvir música. Aliás, essa música que eu coloquei no começo do vídeo é uma música que é citada por ela aqui durante o livro. É bem no comecinho, tá? Então se você ler esse diário aqui, você vai saber do que eu estou falando. Há um momento aqui onde ela narra um passeio que ela fez com a sua mãe para um museu, acho que é um museu, mostrando um pouco da história da bomba de Hiroshima no Japão, que foi jogada lá no Japão por conta de uma guerra que aconteceu na vida real, né? Isso daí acabou matando muitas pessoas da região, essa bomba, e foi uma das maiores tragédias da humanidade, e é muito legal a reflexão que a Aya faz de tudo isso, um capítulo, um trecho inteiro sobre isso, né? Sobre a excursão que ela teve. E assim, eu achei muito interessante, tá? Isso daí se encontra na página 106 do livro. Não podemos permitir que tragédias dessas voltem a ocorrer. Acredito que esse juramento é a melhor forma de velar pelas pessoas que faleceram nessa guerra. Bom, e o livro vai ficando cada vez mais triste, as entradas do diário dela vão ficando cada vez mais sem esperança, digamos assim, conforme a idade dela vai avançando e junto a doença vai avançando, né? Aqui esses diários são da idade dela de 15 a entre 20 e 21 anos, tá? Pra quem não sabe, a Aya, ela viveu só até os seus 23 anos, tá? Ela acabou, infelizmente, falecendo. E escreveu seus diários até aproximadamente os seus 20 e 21 anos. Quero ir para um lugar bem amplo. Não aguento mais ficar enfurnada nesse lugar fechado e apertado. Sinto uma pressão tremenda, mas não posso sair daqui porque está muito frio. Estou com medo, pois só me vem a ideia da morte na minha cabeça. Não consigo me mover. O que faço? Quero viver. Não consigo me mover, nem ganhar dinheiro com o trabalho, nem fazer algo para ajudar os outros. Mesmo assim, quero continuar viva. Quero que me entendam. E tem um trecho aqui do livro onde me deixou bem, assim, triste realmente, porque a gente tem que realmente ver o como a gente usa nossas palavras e o quanto a gente, ao momento de falar daquela pessoa, a gente pode acabar estar ferindo ela sem saber. E isso ocorre em um momento aqui, ela mostra um trecho aqui do diário dela, onde tem uma situação onde uma moça está com o filho dela no hospital e ela fala o seguinte para ele: você tem que se comportar bem, senão vai ficar daquele jeito. Bom, ela fala isso comparando o menino à Aya. Ela disse que ficou muito triste e se sentiu uma imprestável ao ouvir esse comentário. Ela escreve aqui. E aqui também mostra muito da relação dela com a sua mãe. Sem dúvidas, a mãe dela foi a pessoa que mais fez de tudo para cuidar da filha e correu atrás dos hospitais, dos médicos. Fez de tudo realmente, cuidou muito dela, deu apoio. E é muito bonito ver essa relação das duas pela narrativa da Aya. E tem um momento aqui muito triste onde a Aya ela não está mais conseguindo andar de jeito nenhum. E ela desabafa, enfim, para sua mãe. E ela diz o seguinte: mãe, não consigo andar. Não consigo nem mais ficar em pé me apoiando nas coisas. Escrevi num papel.
segurando as lágrimas, e entreguei a ela abrindo um pouco da porta. Não queria que ela visse meu rosto, e seria muito doloroso ver o dela também. Por isso fechei a porta rapidamente. Vou me arrastando ao banheiro, que fica a 3 metros de onde estou. Sinto o corredor gelado. A planta do meu pé estava tão lisa que parecia a palma da mão. A palma da minha mão e meus joelhos estavam tão duros como deveriam ser as plantas dos meus pés. Isso é horrível, mas não tem jeito. Essa era a minha única forma de locomoção. Mas senti a presença de alguém atrás de mim. Quando parei e virei para trás, minha mãe. Ela estava se arrastando para trás de mim. Ela não disse nada. Apenas derramou algumas gotas de lágrimas no assoalho. Os sentimentos que eu guardava dentro de mim vieram à tona e gritei aos prantos. Bom, as partes do Diário da Aya só vai até a página 157 desse livro aqui, dessa edição brasileira. E o livro possui um total de 200 páginas. Então depois a gente tem alguns extras, digamos assim, epílogos. O primeiro é da mãe dela, falando um pouco, a mãe dela escrevendo um pouco sobre como foi lidar com a doença da filha e tudo mais. E outro de uma médica que cuidava muito da Aya e acabou criando um carinho muito especial por ela. E ela acaba também explicando um pouco mais nesse epílogo sobre a doença que a Aya tinha, dando alguns detalhes a mais. Esse é um livro que vai acabar fazendo muitas pessoas chorarem, né? Mas eu acho que o único objetivo do livro não seria esse, e sim fazer você refletir, fazer você ver o quanto a Aya, em um momento de tanta fraqueza, de que ela podia desistir de tudo, ela ainda encontrou forças para continuar a viver. Então esse livro ele acaba servindo de uma motivação pra gente olhar para a situação dessa garota e ver o quanto ela olhou para positivamente, não positivamente, mas tentou arranjar forças para continuar em um momento assim tão difícil como esse. E às vezes a gente está disposto a desistir de coisas tão banais. Então, assim, eu nunca dei tanta importância assim por andar realmente, tipo, andar é uma coisa que a gente faz tão normalmente, mas após eu ler esse livro, eu comecei a reparar mais nos meus passos, nos meus andares e nos meus movimentos, o como eu posso me locomover e o quanto isso é bom, sabe? Você não ficar tão dependente de alguém para poder viver. E, assim, esse livro acaba fazendo a gente dar mais valor às pequenas coisas que a gente tem. No caso, o movimento do nosso corpo, a gente não ficar preso a ele, e sim a gente fazer ele se mover. Esse diário, se eu não me engano, ele foi publicado um ano antes da morte da garota, tá? A própria mãe dela meio que teve essa ideia de acabar publicando o livro depois. Mas não pense que Um Litro de Lágrimas é só o diário dela, não, tá? Existe também um mangá, uma adaptação para mangá, que foi, na verdade, meu primeiro contato com a obra, foi pelo mangá da New Pop também, que eu li no começo do ano, tá? Eu gostei do mangá e tudo mais, porém ele não adapta toda a história da Aya. Ele só mostra realmente como foi a reação dela ao descobrir que tinha a doença, mas não se alonga muito além disso. É um volume único e tudo mais. Mas assim, existe também o dorama. O dorama eu ainda não assisti, então não tenho como comentar, mas falam que é muito bom também. Mas de qualquer forma, procurem a ler o diário dela, porque aqui está os sentimentos reais dela. É um livro muito real, sabe? É um livro muito humano. Tem sentimentos aqui muito, muito humanos, assim. Então acho que vale a pena você correr atrás do livro. Essa edição aqui minha da New Pop, ela ainda é um pouco fácil de se encontrar. Eu comprei na Amazon recentemente. E bom, ela possui aqui no começo da edição algumas fotografias da Aya e algumas curiosidades dela. Enfim, é uma edição até que bem bonita, tá? Tem as folhas amareladas, o tamanho dela é bem bom, assim, tem orelhas, tudo mais, pra quem quer saber mais das qualidades técnicas, né? Digamos assim. Mas, bom, tem alguns erros de português aqui dentro, tá? Que eu encontrei, principalmente aqui no final. Mas nada que atrapalhou muito a minha leitura. A única coisa que me incomodou realmente, vou deixar aí na tela pra vocês verem, é a numeração de páginas, que é muito minúsculo o número da numeração. Você tem que enfiar a cara na folha pra poder visualizar em que página você está. Mas esse livro aqui ele custa em torno de R$29,90 de preço de capa, mas você consegue encontrar em promoções. E eu acho que esse livro aqui ele é um livro essencial pra gente ler e a gente descobrir mais histórias como essa de superação. Apesar de não ter um final feliz, né, assim, digamos assim, mas é um livro que mostra uma garota que sempre manteve a esperança. Sim, ela tem seus momentos de fraqueza, porque ela é humana, ela quase desistiu de tudo
em alguns momentos, mas no final ela sempre ia lá e persistia. Vai ter um momento aqui do livro onde vai meio que narrar a morte da Aya pela visão da mãe dela. E a mãe dela fala assim que a Aya parece que lutou para viver até o final, os últimos segundos de sua vida. Sem dúvidas, esse é um livro 5 estrelas, favoritado para mim, tá? É um livro que eu recomendo para todos. Corram atrás disso daqui, porque vai mudar a sua vida, tá? Eu queria ler muitos outros trechos para vocês que tem nesse livro aqui. A Aya, ela escrevia muito bem os seus sentimentos, descrevia as coisas assim de maneiras muito belas, né, digamos assim, curtas e belas, sabe? Então acho que ela era uma garota muito inteligente. Então fiz várias marcações, como vocês podem ver. Eu infelizmente não vou acabar conseguindo falar de todas as partes que eu gostei do livro aqui nesse vídeo, senão vai acabar ficando muito longo. Mas eu acho que eu consegui transpor um pouco do que eu senti lendo esse livro aqui. Bom, comentando um pouco sobre a próxima leitura que eu pretendo fazer, será um livro de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse daqui foi o livro que acabou sendo sorteado no Escolhido da Vez. Eu espero conseguir concluir essa leitura com sucesso, tá? É um livro clássico, Júlio Verne. Não sei do que esperar, estou com medo dessa leitura aqui. Mas se eu ler, vocês vão ter resenha com certeza aqui no canal, ou pelo menos um diário de leituras. Eu ainda estou decidindo o que vou fazer com esse livro aqui. Se eu fazer um projeto de diário de leituras, ou vou fazer realmente como normal, ler e depois fazer uma resenha. Ainda estou pensando sobre isso. Diga embaixo nos comentários já até se vocês preferem um diário de leituras ou uma resenha sobre esse livro aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima. Tchau! Vou continuar a viver. Quero tentar respirar profundamente esse céu azul. Um vento frio e refrescante que acaricia levemente o meu rosto. Nuvens brancas e dispersas se refletem sobre os seus olhos profundos. Estava sonhando com esse maravilhoso momento. Gostaria de poder voar, contudo, em direção ao céu azul. Uma plumagem azul cobalto poderia me envolver suavemente o meu corpo. Não devo achar isso feio, mas sim acreditar que isso ainda será útil algum dia. Para onde devo ir? Eu apenas choro sozinha sem parar. Meu único amigo é meu caderno. Mas ele não me responde. Mas eu me sinto bem melhor quando eu escrevo nele. Eu sinto que preciso de uma mão salvadora, que se estenda na minha mão. Mas nenhuma chega até mim e não encontro nenhuma salvação. Apenas ouço minha voz ecoar na direção da escuridão. Passaram-se muitos anos para o macaco evoluir e se tornar humano. Mas a regressão, infelizmente, acontece de uma forma muito rápida.